Estamos online. Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando o canal Lean 4.0. Hoje aqui a gente vem para o primeiro Meetup de Ecossistema de Inovação, com a ilustre presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. E juntos vamos bater um papo, eu, Rodrigo Pachli Pontes, professor David Santos, professor Rafael de Amorim e professor Vinícius, sobre as perspectivas, a história de um pouco do ecossistema de Recife e como as políticas públicas elas ajudam a fomentar e a impulsionar esse ecossistema. Então eu gostaria que, primeiramente, nossos professores se apresentassem, né? Eu vou começar me apresentando, como eu falei, sou Rodrigo Pachli Pontes, doutor pela Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, criador e um dos fundadores da empresa Lean 4.0, consultoria em treinamentos gerenciais e de tecnologia, e hoje atuo na empresa realizando trabalho de consultoria para a área de indústria 4.0 e a área de excelência operacional. Professor David, você pode começar. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer aí a todos os participantes. Fico muito feliz em estar reunindo vocês, meus amigos, para a gente discutir um pouco sobre inovação e de alguma maneira encontrar um caminho, né? Encontrar um caminho para que a gente possa trilhar a inovação nos ambientes que nós frequentamos. Meu nome é professor David Francisco, tenho um doutorado em Engenharia Química, fiz meu pós-doutorado na Unicamp, em Ciência da Computação, na área de modelagem computacional. Hoje eu sou professor colaborador do mestrado em Informática da Universidade Federal de Alagoas, trabalhando na linha de pesquisa da indústria 4.0 também. Sou CEO também de uma startup chamada Osh Technology, que ela desenvolve sistemas mecatrônicos no mercado. Certo? Então, eu queria agradecer a vocês. De novo aqui para iniciar. A nossa ideia aqui é conversar um pouco com o Guila sobre a trajetória dele e que essa trajetória tem em comum junto com o sistema de inovação de Pernambuco, de Recife mais especificamente, certo? Guila, a nossa ideia é a gente fazer uma pauta passado, presente e futuro, né? Entendendo como foram os primórdios rapidamente desse sistema do ecossistema de inovação pernambucano, como é que está hoje e quais são as perspectivas, né, que vocês têm e querendo entender um pouco mais como as políticas públicas vêm ajudando a impulsionar isso, tá? Então, deixo com você a palavra, queria que você se apresentasse com mais detalhes para todos que estão vendo possam entender e aí entender como é que foi o passado e como você se envolve nisso junto com políticas públicas também, tá? Então a palavra é sua e mais uma vez obrigado pelo... Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade. Foi um pouco de mim. Eu trabalhei por mais de 13 anos no Pós-Digital, como diretor de inovação. Agora eu estou na Prefeitura do Recife, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? E também sou vice-presidente do Fórum Novas Cidades, que é um fórum constituído pelos gestores de inovação das principais cidades brasileiras, né? E lidero justamente a área de ambiente de inovação. Faço parte da Amprotec, que é a Associação Nacional que envolve os principais dos ambientes de inovação no Brasil, né? Incubadoras, aceleradores. Eu faço parte também da gestão dessa associação. Então, eu tenho me especializado ao longo dos anos, eu sou formado em administração de empresas, tenho um mestrado em engenharia de produção e me especializei ao longo desses anos em gestão de ambiente de inovação na política nacional de ciência e tecnologia, né? E venho atuando fortemente na estruturação e suporte localmente de espaços de ecossistemas que suportam o desenvolvimento inovador no Brasil. Bacana. David, vou passar a palavra para você que tem uma visão mais de políticas públicas de nós e está aberto aí o bate-papo para a gente começar a trocar as ideias.
Então, como você se referiu, pastor, então a gente quer saber um pouquinho, Vila, do passado, né, principalmente, né? Como você viu, eu queria saber sua história como, assim, como observador, né, de um Recife que estava em ascensão, e depois você como gestor, e vocês até mesmo como operação. Acredito que você hoje é mais analista, é mais estratégica, né? Então, você hoje é estratégia, mas em algum momento você já foi do operacional, em algum momento você já foi observador. Então, eu queria ver essas três visões suas, assim, do passado do Recife, visto desse ponto da inovação. Muito curioso. O surgimento do Portital, ele veio de um conjunto de fatores que possibilitaram isso no final dos anos 90. Tá? Que fatores eram esses? Primeiro, era você ter em Recife uma base de formação acadêmica e de pesquisa, de formação de capital humano muito robusta, que surgiu a partir da Universidade Federal de Pernambuco, desde os anos 70, com o curso de informática, e que ao longo dos anos só fez crescer essa força do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, e isso também fez transbordar para as outras faculdades e universidades aqui locais, da região metropolitana do Recife, esses mestres e doutores que saíram ocupando essas demais centros acadêmicos, e fortalecendo outras unidades também de formação do capital humano e de pesquisa. Então, Recife tinha, no final dos anos 90, aí quando estava iniciando o boom da área de tecnologia, já uma base muito forte de produção de capital humano e de pesquisa nessa área. Do outro lado, se tinha um interesse do poder público, mais especificamente do governo do Estado e do município do Recife, de se mudar a plataforma econômica que o Estado se encontrava. Estava numa crise econômica muito forte no final dos anos 90. Pernambuco ainda tem uma base econômica baseada na indústria têxtil e na indústria sucroalcooleira. Então, era uma base ainda muito tradicional e atrasada, não se tinha nenhum outro setor econômico de ponta. Então, houve uma estratégia pública de fortalecer um setor novo e que viesse a potencializar no longo prazo uma mudança da plataforma de desenvolvimento local. E, por fim, você tinha já um conjunto de empresas de tecnologia que já atuavam no mercado local, que já tinham um conjunto de fornecedores, de clientes, no qual eles forneciam esse serviço, justamente vindo dos profissionais formados dentro dessas universidades e faculdades. E também houve um impacto muito forte dessa crise do final dos anos 90, que esse conjunto de empresas que forneciam para a indústria local e as grandes empresas locais, eles perderam esses clientes porque os grandes bancos que tinham aqui, regionais, como o Banorte e o Mercantil, eles fecharam as portas, as grandes indústrias locais ou fecharam as portas ou foram vendidas para outros grupos, e o poder de decisão foi para o sudeste do país. Então, as empresas locais também perderam muito da capacidade de ter clientes e demandas qualificadas localmente. Então, essa necessidade de mudar a política pública, incentivar e fortalecer um novo setor, essa necessidade das empresas locais, de pequeno, médio porte, de se fortalecerem de forma conjunta, para acessarem mercados mais estruturados, fora daqui da região. E essa capacidade que a universidade tinha de formar capital humano, e que naquela época, Recife, ele era um grande exportador de mentes. Você formava um capital humano altamente qualificado que não ficava em Recife. Esse capital humano ele ia para São Paulo, Rio de Janeiro, para o sul do país, ou mesmo para fora do país, porque você não tinha
uma indústria de tecnologia, uma empresa de tecnologia que acolhesse e desse desafios estruturados para esse jovem. Então, esses três grandes desafios e oportunidades ao mesmo tempo, eles se voltaram em conjunto, a academia, o poder público e o mercado, para se criar uma estratégia de consolidação e de fortalecimento desse setor em Pernambuco. Então, tudo partiu primeiro de uma estratégia, né, do que se quer fazer, do que se quer buscar, antes de mais nada. Depois que se partiu para pensar no como. Tá? Então, esse como ele se estruturou a partir de um ambiente de inovação, de um parque tecnológico, de você juntar em um único território um conjunto de infraestruturas, de serviços, de políticas públicas para que você fortalecesse uma cadeia. Então, primeiro houve a estratégia, o modelo de negócio que se queria para depois fazer o como. E muitas vezes isso não acontece na nossa realidade em diversas áreas, principalmente na área de ciência e tecnologia. Primeiro a gente constrói o físico, primeiro a gente constrói a infraestrutura, para depois pensar em o que fazer com ela. Então aqui, primeiro se definia uma estratégia do que se queria, como se fortalecer um ambiente de inovação, para depois se começar com as ações. Isso foi fundamental desde a origem, e principalmente outro papel fundamental de ter, desde o início, né, a junção de todos esses atores, né, e de uma forma sistemática, em que você tinha um papel de articulação muito forte, e cada um sabia qual era o seu papel dentro da estruturação desse ambiente, o poder público, as empresas e a academia dentro disso, juntos, construindo o que veio a ser o Pôr Digital lá atrás. Então, os números hoje do Pôr Digital, eles falam por si só do sucesso dessa iniciativa. Hoje, aqui no Pôr Digital, são mais de 330 empresas, instituições de pesquisa, e mais de 11 mil pessoas trabalhando nessas empresas, e mais de 2 bilhões de faturamento gerados dentro do território do Pôr Digital. Tá bom. Ô Guila, então acho que pela sua fala, é uma coisa nossa aqui de Alagoas também, essa questão. Vocação local ou decisão estratégica de Estado? Veja bem, você não consegue criar um ambiente de inovação se você não tem, dentro daquela localidade, a base do conhecimento necessário para iniciar o processo de construção desse ambiente. Né? Então, você não pode criar aqui em Recife um ambiente de inovação voltado para a nanotecnologia, se aqui em Recife eu não tenho nenhum centro de pesquisa voltado para a nanotecnologia, nenhum grupo de profissionais e pesquisadores nas universidades pesquisando nanotecnologia. Eu não posso fazer isso se eu não tenho um conjunto de empresas de nanotecnologia aqui no Recife que trabalham com nanotecnologia. Eu não posso estruturar isso se eu não tenho uma política local, né, do Estado e do município fortalecendo essa uma área de nanotecnologia. Então, as escolhas estratégicas vêm a partir de uma base pré-existente que aquela região precisa ter. Né? Então, essa base ela pode ser uma base econômica. Então, eu sou uma região, vamos dizer, lá do Agreste nosso, de produção de confecções. Né? Então, tem lá um grande polo, uma indústria estabelecida de confecções. Né? Então, se eu vou criar algum centro de inovação, algum ambiente de inovação, ele vai ter que envolver essa área que fortemente é de confecções. Eu não vou chegar lá e vou trabalhar agora biotecnologia no Agreste pernambucano. Eu vou trabalhar a área de confecções. E como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou pegar a indústria e conectar essa indústria com quem trabalha com conhecimento voltado para a modernização desse setor. Então, as estratégias elas têm que ser baseadas naquilo que eu tenho já de estruturas. Obviamente
nada impede de que eu, numa estratégia de longo prazo, eu vá incorporando dentro desse polo conhecimentos que antes não existiam. Mas para o nascimento e para a consolidação desse polo, inicialmente, ele tem que pegar já o conhecimento já estabelecido e a indústria já estabelecida daquela região. E as políticas públicas já voltadas para aquela região. Né? Porque ele não vai ser, senão ele surge do nada. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro que o ambiente faz, e ele fortalece, é a própria indústria dinâmica que ali já existe. Então, se eu já tenho uma dinâmica, né, de uma determinada indústria, de uma determinada área, como é que eu fortaleço essa dinâmica? Se eu já tenho um polo educacional, um polo de pesquisa, um polo industrial de um determinado setor, eu vou, com esse ambiente de inovação, fortalecer isso. Eu vou potencializar essa capacidade que esta indústria e que essa cadeia produtiva já existente tem. Então, o ambiente ele serve para potencializar, para ele fortalecer a relação dos estudos de pesquisa com as empresas, das grandes empresas com as pequenas empresas, né, do surgimento de novos negócios, do processo de inovação. Então, isso é fundamental, né, que se entenda a dinâmica e você não traga algo, porque está na moda biotecnologia, porque está na moda health tech, aí eu vou trabalhar isso se eu não tenho nenhuma base de conhecimento, nenhuma base industrial que eu possa alavancar a partir de um ambiente de inovação. No ambiente de inovação, se eu não tenho aquela dinâmica dentro de uma determinada região, ele vai alavancar o quê, se ele não existe? Né? Aí você vai dizer, não, mas eu posso atrair. Pode. Mas por que uma indústria da área de biotecnologia iria para uma cidade se lá ele não vai ter nenhuma estratégia voltada para ela? Nenhuma política pública, não vou ter uma base de formação de capital humano que vou precisar intensivamente, eu não vou ter uma base de pesquisa que vai me suportar, eu não vou ter uma cadeia que eu vou passar a fazer parte. Né? Então, isso é fundamental nas escolhas que a gente faz quando deseja criar um ambiente de inovação. Obviamente, uma vez ele estabelecido, ele pode potencializar outras áreas. Por exemplo, aqui no Recife, a gente começou com a área de tecnologia da informação e comunicação, e depois de 10 anos de estabelecimento digital, a gente incorporou a área de economia criativa, também baseada na capacidade do recifense, do pernambucano, na produção cultural. Então, você tinha aqui um potencial enorme na área de design, na área de cinema, na área de música, né? Então, na área de games, você tinha já uma efervescência, uma capacidade de produção, e o polo ele incorporou dentro da sua área de atuação o setor da economia criativa, porque ele sabia que com as tecnologias de informação ele ia potencializar fortemente esse setor que originalmente era tradicional. Né? Então você incorporou uma nova área a partir também da capacidade que você tem de produção, mas como é que você gera negócio, como é que você inova nesses outros setores. Então, as escolhas elas são fundamentais no início do processo de consolidação de um ambiente de inovação, principalmente da própria capacidade local, que aí é fundamental, e aquilo que você quer alavancar, aquilo que você quer usar o melhor, o que é que você tem de melhor e fazer com que ele se desenvolva. Show de bola. Professor Rafael. Ô Guila, por exemplo, quando você vai estudar como é que esses ecossistemas eles se desenvolvem, então, alguns autores falam de fases. Por exemplo, no Vale do Silício, eles começaram a fazer clusters, então pegaram uma determinada área, né, e começou a incentivar, dando benefícios através de políticas de incentivo a poder órgãos irem para lá, empresas irem para lá, indústria irem para lá, institutos de pesquisa, universidades, enfim. Então, eles fizeram um cluster, né, então o Vale do Silício ele foi assim, eu acho que na década de 90, e depois aquilo ali começou a se tornar sistêmico. Eles conceituam como inovação sistêmica, né? Então é uma inovação que já não depende de um lugar. Então, por exemplo, você não necessariamente precisa estar num bairro para poder fazer a inovação. A inovação ela já está em todo o território. Eu acredito hoje, pela experiência que eu tive em Recife, né? Eu fiz mestrado lá, eu sou pernambucano, inclusive, nasci em Recife. Senti naquela época que já existia um pouco disso. Né? Tinha colegas que trabalhavam no César, tinha colegas que iam para o digital,
mas que muitas demandas do Porto Digital, das empresas que estavam no Porto, estavam lá na UFPR, né? Ou professores que estavam envolvidos em projetos lá no SESI no Porto Digital e vice-versa. Então, já se caracterizando esse ambiente de inovação sistêmica, né? Então, já saindo um pouco de cluster para inovação sistêmica. A minha pergunta seria assim, como é que foi essa mudança? Houve uma atuação do poder público, do Estado, em fomentar ou ajudar a fazer essa inovação sistêmica acontecer, de forma que hoje Recife consegue, praticamente, as principais universidades de lá conseguem, digamos assim, fazer pesquisa em conjunto, conseguem trabalhar junto com o Porto Digital. Existe essa relação sistêmica, existe essa mudança de cluster para a inovação sistêmica. Como é que está o cenário atual de Recife nesse sentido? Essa colaboração, a conexão entre pessoas. Tá. Antes de mais nada, é importante registrar que o caso do Vale do Silício ele é um caso único, tá? Ele não é comparativo, ele não é referência, porque ele está muito além de qualquer outro ambiente de inovação, qualquer outro centro de inovação no planeta, tá? Porque as condições que lá aconteceram, né, elas são ímpares e únicas, tá? Então, muitas vezes a gente quer comparar determinados ambientes e como aconteceu no Vale do Silício e como é que eu faço isso acontecer aqui na minha cidade ou no meu estado, né? Como é que eu reproduzo isso. Lá é uma referência apenas do que aconteceu e do que acontece e do que é, né? Agora, você tentar reproduzir ou criar as condições e que lá foram criadas, não tem como se trabalhar isso. Mas você trabalha o quê? Os resultados do que aquele polo tem e o que é que faz potencializar os negócios que lá se estabeleceram, né? Então, nós temos que falar um pouco sobre como é que a gente se encontra aqui na forma sistêmica, o que é importante dos ambientes de inovação. Lembrando que ambiente de inovação, né, são espaços, né, de suporte ao desenvolvimento empreendedor, tá? Esses espaços, eles podem ser ecossistemas de inovação. E o que são ecossistemas de informação? São territórios que podem ser parques tecnológicos, que podem ser polos tecnológicos, que podem ser arranjos produtivos, que podem ser laboratórios abertos, livre-net, certo? Então, são territórios, são unidades em que eu crio um conjunto de infraestruturas para suportar o desenvolvimento empreendedor, inovador, tá? E podem ser também, um ambiente de inovação também é um mecanismo de geração de empreendimentos. Então, um ambiente de inovação pode ser uma incubadora, pode ser uma aceleradora, pode ser um coworking, pode ser um laboratório, um makerspace, um Fab Lab, certo? Então, ambiente ele tem duas grandes duas espécies. As espécies dos ecossistemas de inovação e dos mecanismos de geração de empreendimentos, tá? O mecanismo é a unidade, é a incubadora, a aceleradora, o coworking, né? E o ecossistema, ele muitas vezes um território específico, uma área específica, que congrega muitas vezes vários mecanismos. Em um parque tecnológico tem diversas incubadoras, diversos aceleradores, diversos espaços de coworking, diversos laboratórios, tá? Então, quando a gente fala em ambiente de uma forma ampla, né, a gente está falando de todos esses mecanismos ou infraestruturas que se disponibilizam para o desenvolvimento empreendedor em todos os seus níveis. Aí a gente não fala só de startup, por exemplo. Está muito na moda, você fala de startup, geração de startup, suporte de startup. Não. Estou falando desde esse jovem que está empreendendo, que está gerando seu negócio em um startup, passando por empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, grandes empresas, grandes estudos de pesquisas, né? Tudo isso faz parte da dinâmica de um ambiente de inovação, tá? Então, são todas essas empresas e o importante é a interação entre elas. Como startup, para se fortalecer, ela precisa ter demandas e suportar, por exemplo, demandas de grandes indústrias, de grandes empresas, interagir com o centro de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, isso que se dá o que a gente chama do adensamento
é de você aglutinar dentro do território esse conjunto de pessoas, esse conjunto de instituições. Esse adensamento faz criar as externalidades. As externalidades, né, são justamente o efeito dessa aproximação, que faz ocorrer toda essa ação sistêmica, né, que você acabou de falar. Então, a ação sistêmica, ela se dá pela aproximação, física inclusive. Né? Se eu estou dentro de um território, de um bairro, onde eu tenho 330 instituições de pesquisa, de empresas, 11 mil pessoas trabalhando com tecnologia, você vai criar nos cafés, você vai criar nos coworking, você vai criar no restaurante, você vai criar nas esquinas esse potencial de cooperação, essa ação sistêmica. Eu vou encontrar com um professor que está indo dar uma aula que vai me ajudar a resolver uma solução tecnológica ou vai me dar uma consultoria para suportar uma demanda que acabou de surgir de um cliente meu que não está conseguindo resolver. E eu encontrei o cara por um acaso na esquina, lembrei dele, foi meu professor, ele domina essa área e ele vai poder me ajudar nisso. Então, essa sistemática e essa aproximação, depois que você estabelece e consegue consolidar um polo como esse, que agrega e adensa pessoas, ela corre quase que de uma forma natural. Mas para isso tem muito trabalho, para isso tem muitas decisões, para isso tem muito investimento. E houve isso nesses 20 anos de atuação do Porto Digital. Houve grande investimento do poder público? Houve. Mas também houve muito investimento da iniciativa privada, houve muito investimento da academia, né? Houve muito investimento da sociedade. Mas isso tudo de uma forma coordenada, de se fazer os investimentos certos, de ter uma gestão técnica à frente da entidade gestora do ambiente de inovação. Isso é fundamental, né? Uma equipe dedicada, técnica e qualificada para fazer com que essa realidade dela se torne algo factível, né? Que trabalhe cotidianamente. Eu não posso, por exemplo, estar à frente da entidade gestora de um ambiente de inovação, professor part-time, um executivo part-time, um conjunto. Essa pessoa ela é dedicada para fazer com que isso aconteça, se torne uma realidade, e não pode ser uma das ações de uma secretaria, né? Uma das estratégias de um secretário executivo. Ele tem que ser a estratégia de alguém que passa 24 horas por dia junto com uma equipe pensando em como estruturar, fortalecer, desenvolver e consolidar um ambiente de inovação. Sem uma equipe dedicada, seriam de 2 pessoas para iniciar esse projeto, pensando 100% nisso, articulando, que é o papel fundamental e que vai consumir metade do tempo de quem está à frente de uma entidade gestora, de um ambiente de inovação. 50% dele é de articulação, é de juntar as pontas, é de juntar a universidade, é de juntar a prefeitura, é de juntar o governo, é de juntar grandes empresas, é de juntar as startups, de juntar a associação das startups daquela região, de juntar a associação empresarial daquela região, seja a associação empresarial das empresas de tecnologia, seja a associação mais tradicional, como a Federação da Indústria, como a Federação do Comércio. É esse papel contínuo de fazer com que toda essa rede que faz parte do sistema local de inovação e de produção econômica, ela compreende o papel do ambiente de inovação e ele puxa, né, as pessoas, as estratégias e os projetos para que eles se alinhem no que se deseja para a consolidação daquele ambiente. Não é algo fácil, não é algo trivial, e não é uma formação que você encontre de um profissional ali na esquina. Não, vou pegar um profissional de gestor de ambiente de inovação, onde é que eu acho esse cara? Não, tem um curso ali que está cuspindo a cada 2 meses 10 pessoas formadas nisso. Não existe. Essa formação é na prática, é fazendo, é estudando e operando o ambiente de inovação que faz com que isso se torne uma realidade. O que acontece? Muitas vezes da gente não conseguir estruturar ou gerar essa consolidação de um ambiente como esse é simplesmente o abandono em determinados momentos de uma estratégia estabelecida. Então, um dos maiores desafios de um ambiente de inovação é que ele não se consolida no curto prazo. Ou seja, ele não vai perdurar durante os 4 anos da gestão de um ente público, que é nossos ciclos de ação que ele tem no Brasil. Infelizmente, a gente brasileiro
temos a incapacidade de pensar no longo prazo, porque nós não temos políticas públicas de longo prazo, porque o prazo são os 4 anos da gestão, quiçá 8 anos, quando a pessoa está vislumbrando pensar numa recondução. Então, isso faz com que as políticas públicas de uma inovação, que vai se consolidar com 30, 20 anos, né, não aconteçam. Então, você tem descontinuidades. Ô, Guilherme, Oi. Dentro desse contexto, você acredita no papel dos conselhos para dar essa estabilidade maior nas políticas públicas consolidadas? Você vai trocar o gestor, mas o papel do conselho, ele pode perdurar essas estratégias de longo prazo? Quais seriam os mecanismos para a gente romper essa barreira da temporalidade? Uma coisa fundamental é que a entidade gestora ela não esteja, ao meu ver, nem no poder público, nem na academia e nem na indústria. Certo? Por quê? Quando a gente está no poder público, temos esse problema claro de gestão e do curto prazo, e você transforma o projeto num projeto político e não num projeto de Estado. Tá? Quando ele está na academia, né, nossa academia ainda é muito limitada na capacidade de interagir com o mercado. Nós não temos maturidade de interação com o mercado. Tirando algumas exceções de universidades privadas do sul e sudeste do país, que tem parques tecnológicos de referência, né, ambientes de referência na área de tecnologia. Então, tirando isso, algumas universidades públicas e privadas do sul e sudeste do país, né, a gente não tem maturidade para operar dentro das nossas estruturas, principalmente das nossas estruturas universitárias públicas, de operar um ambiente de inovação, porque a gente não tem a cultura da interação com o mercado. E o ambiente de inovação é um ambiente de mercado. É onde o braço da universidade vai lá para fora e vai conectar e trazer desafios para dentro da universidade. Certo? Então, isso é fundamental. O outro lado é também que não fique único exclusivamente com as empresas. Por quê? Porque é muito difícil, né? Tirando alguns locais, né, eu tenho que dar claramente as exceções, em que o associativismo ele funciona de fato, né, que aquela associação trabalha para os associados, né, em prol dos associados das suas empresas. Né. Muitas vezes, esse associativismo trabalha só para o conjunto das empresas que fazem parte daquele board ali, daquela direção. Então, eu tenho que ter uma entidade que congregue e que represente todos eles ao mesmo tempo. Uma entidade que eu tenha participação do poder público, que eu tenha participação da academia, que eu tenha participação das empresas, que eu tenha participação da sociedade em geral, mas nenhum deles sobressai em relação aos demais no processo de tomada de decisão e das estratégias que o polo precisa tomar. Certo? Veja, isso não é uma forma real, não é uma forma 100% verdadeira, né? Mas é onde os casos de sucesso se fortalecem e se consolidam. Tá? Quando você tem um papel muito mais compartilhado desse processo decisório de ambiente de inovação. Deixa eu só fazer uma observação rapidinho. Nesse caso, essa entidade seria um ICT? Seria uma espécie de CESA ou tem que ser neutra? Tem que ser algo formado que não tenha... E de um certo Pode falar. Essa é uma entidade gestora. Tá? A entidade gestora, ela normalmente não produz conhecimento. A entidade gestora, você não vai ter nenhum pesquisador ou nenhuma produção de produto ou serviço para o mercado da entidade gestora. Né? Essa entidade gestora ela vai facilitar e ela vai trabalhar para suportar as ICTs, empresas e universidades que compõem aquele ambiente de inovação. Então, a entidade de gestão são pessoas voltadas para a geração
e manutenção de um conjunto de serviços e infraestruturas, né, para suportar os seus empreendimentos, né, seja um laboratório, seja um serviço de processo de internacionalização, seja um processo de incubação, de aceleração. Mas aí, lembrando que um César da vida, ele tem seu papel. Porque, por exemplo, o César aqui, ele tem faculdade, ele tem aceleradora, ele tem a área de engenharia. Então, mas ele não é o gestor do ambiente de inovação. Ele não está preocupado ou não tem um papel de estar acionando, articulando e mantendo o ecossistema vivo. Obviamente, ele operar essas 3 infraestruturas, ele tem e é uma âncora fundamental para a existência do Polo Digital, porque ele gera empresas, porque ele gera conhecimento, porque ele gera capital humano. Mas ele não tem o papel de operar e de gerir e de estar à frente da governança do ambiente de inovação. Então, é uma entidade especializada na gestão. E essa entidade, ela precisa ser autossustentável, né? Para ser autossustentável, ela precisa ter as condições de financiar a sua operação. E essas condições, normalmente, se vêm dentro do ecossistema de inovação a partir de infraestruturas empresariais e de serviços. Tá? Então, como é que o Porto Digital, por exemplo, paga suas contas? O Porto Digital possui um conjunto de imóveis dentro do seu território. Esses imóveis são locados para empresas, institutos de pesquisas e outros órgãos dentro do território do ambiente de inovação, a preços de mercado, e com isso, com esse aluguel, ele financia 100% das suas despesas operacionais, sua folha, sua energia, sua equipe. Certo? Além disso, ele também oferece, com esse recurso, ele consegue oferecer serviços de incubação, de aceleração, de laboratórios, né, para esse ambiente. Tá? Então, a receita vem dos ativos que essa entidade gestora tem sob sua gestão ou sob sua propriedade. E ela precisa financiar isso. Então, por exemplo, o que é que vai manter uma operação de entidade gestora aí, por exemplo, em Maceió? Né? Essa entidade gestora vai ter que ter acesso aos recursos de locação dos espaços, né, do ambiente que vai ser constituído aí. É isso que vai financiar ela, né, independente do repasse de recursos públicos. O repasse dos recursos públicos ele deve ser voltado para os investimentos e ampliação das infraestruturas que se tem desse ambiente. Né? Ou esse recurso pode vir também de parcerias com a iniciativa privada. Agora, a operação, o custeio da instituição, ela tem que se pagar. Porque se ela não se paga, ela fica numa dependência do poder público. O poder público, ele sabe que tem suas crises de repasse. Então, no início, pode até ser bancada com o custeio do poder público, mas essa entidade precisa, ao longo do tempo, se tornar independente na sua operação e no seu custeio. Tá? Ele tem que se pagar com a ocupação e com a alocação dos espaços que ele oferece. Beleza. Guila, o Vinícius vai perguntar, depois eu tenho uma pergunta para você. Pode perguntar, Vinícius. Eu fiquei muito curioso, né, com a fala do Guila sobre a formação do gestor de inovação. E aí eu me coloco nesse papel, porque ele fala que isso a gente vem aprendendo, né, na prática, né, no dia a dia, nas circunstâncias, dentro desses ambientes. Né? Então, no meu caso, que me considero em formação na gestão da inovação, mesmo sendo da área de negócios, né, mas interessado em evoluir nessa temática da gestão propriamente da inovação, né, concluí um mestrado que é voltado para isso, para a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, um mestrado que é organizado pela Fortec, né, que é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação, com parceria da Amprotec, que também o Guila faz parte e acompanha aí. Mas a gente ainda sente uma dificuldade de ser absorvido, né,
Eu sei que está sendo criada uma massa crítica, aqui em Alagoas está sendo feito isso, né, através do Profinit, através do nosso reitor na universidade, uma grande massa crítica de gestores de inovação, mas a gente ainda tem uma carência de ser absolvido, de se chegar, né, aos ambientes, né, até de entendimento mesmo, né, que o mercado ele consiga ver aquele profissional que está se dedicando a essa formação como peça-chave para gerir parques tecnológicos, Fab Lab, Living Lab, todos esses ambientes que estão surgindo. Eu queria ver a visão dele justamente em relação a isso, né? O que é que está faltando em relação à massa crítica, a construção de massa crítica e a absorção desses profissionais? Vamos lá. A gente tem que compreender que, por mais que tenha uma formação teórica, a prática ela é fundamental na gestão de ambiente de inovação. Tá? Então, você tem entidades como a própria Amprotec, que você citou aí, e algumas universidades que fazem a formação específica de gestores de ambiente de inovação, incubadores, aceleradores, mas o que acontece é que você tem poucas experiências, poucas estratégias locais voltadas para a criação de ecossistemas. E muitas das que existem, elas estão vinculadas a entidades públicas. Então, você acaba ocupando esses espaços não com profissionais técnicos, e sim com pessoas que são indicadas politicamente para estar à frente de um determinado ambiente de inovação. E essa pessoa passa lá 2 anos, muda. 3 anos, muda. 4 anos, muda. Você não tem oportunidade. Quando essa pessoa está aprendendo o que é um ambiente de inovação, como é que eu coloco um parque tecnológico de pé, como coloco um centro tecnológico de pé, como opero uma incubadora, como opero um coworking, essa pessoa é mudada. Você perde aquele profissional. Então, você tem de um lado a pouca demanda que já é desse profissional, e por outro, quando essa demanda é procurada, ela não encontra uma escolha, muitas vezes, de um profissional que tem experiência naquela área, sim, aquela pessoa que está lá disponível para dar um suporte ou um cargo de confiança para alguém que está à frente dessa gestão. Então, a profissionalização das entidades gestoras é que é fundamental nesse processo de inovação. Enfim, a minha pergunta, Kila, é relacionada ao seguinte: como é que você vê os níveis de inovação, né? Eu sou particularmente, eu tenho uma visão em relação a níveis de inovação, né? As pessoas acham que inovação é tudo igual, só que pela profundidade até que todos aqui temos, né, de conhecimento técnico, de ter vivido em outros ecossistemas de inovação, eu tive a oportunidade também de fazer parte de ecossistemas de inovação na Alemanha, mais tecnológicos, mais avançados que no Brasil hoje. E eu fico percebendo que hoje em dia as pessoas entendem muito inovação, pelo menos é o que eu estou olhando, é minha opinião. Hoje inovação é hackathon, né? E vamos fazer um hackathon, mas não é isso. Eu acho que a gente tem níveis de inovação aí, e em cada nível você tem uma estratégia de ataque diferente. Por quê? Porque você vai trabalhar com mestrado, você vai trabalhar com doutorado. Existem resultados que só vão sair daqui a 5, 6 anos para o mercado. Essa demanda tem que vir da sociedade também. Onde eu vivi lá na Alemanha, lá em Berlim, era esse o foco, pesquisa aplicada, você tem que estar em contato com a demanda, que é o mercado, juntar com o governo, fomento de órgãos institucionais, de órgãos públicos, para que você fomente a indústria também a conseguir suprir a necessidade dela. Então, assim, existem níveis de solução que você vai dar que você não consegue com essa solução mais rasa, como o pessoal gosta de falar do hackathon, né? Hackathon é para resolver alguns pontos e gerar mais ideias do que mesmo a solução, né? Como é que você vê isso em relação aí a Pernambuco? Como é que você vê esses níveis de inovação? Se você também pactua disso que eu estou externando agora,
Qual é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Inovar é um processo complexo, tá? E você promover a inovação, ela não é fácil. E você tem diversos instrumentos, né, e ferramentas para diversas demandas específicas. Então, uma coisa é a inovação que você quer fomentar a partir de uma startup. Seja para a criação de novas startups, seja fazer que essa startup acesse desafios, né, e demandas que ela possa vir a resolver. Tá? Outra coisa é a inovação dentro de uma indústria tradicional. Outra coisa é a inovação dentro de uma indústria de grande porte da área de tecnologia. Então, você vai ter diversos níveis e diversas formas para suportar cada uma dessas ações. Quando você está num ambiente de inovação, né, você vai ter lá, desde jovens querendo empreender, as startups que estão se estruturando, as startups que estão em pleno crescimento, a empresa de pequeno porte que já tem esse cliente, a empresa de médio porte, a empresas consolidadas em multinacionais. E o ambiente ele vai ter que ter ferramentas para esse conjunto diverso de entidades, do jovem empreendedor ao multinacional. Então, eu vou ter que ter todas as ferramentas e o máximo possível delas disponíveis para suportar o desenvolvimento empreendedor. Certo? O que acontece? Os hackathons é uma ferramenta. É uma ferramenta que serve para quê? Serve para despertar a capacidade empreendedora de um jovem. Certo? Por quê? Porque eu faço esse hackathon no final de semana, né? Eu capto aquele jovem que está ali disponível para trabalhar de graça, para ir atrás de um desafio. Então, eu motivo aquele jovem que ele pode utilizar a capacidade e o conhecimento dele para resolver um problema real. Então, o hackathon é uma primeira etapa de um processo de mobilização e, vamos dizer, sedução de um jovem para que ele entre para o empreendedorismo. Raros são os processos ou os negócios que surgem a partir de um hackathon. Esse não é o instrumento. O instrumento é de sedução e de atração de jovens. Você vai contar nos dedos, né, os empreendimentos que surgiram a partir de um hackathon. Obviamente, aquele conjunto de jovens que participaram de um hackathon e que desenvolveram uma ideia, né, se eles participarem de um processo de incubação, forem resgatados por uma incubadora, essa incubadora começar a trabalhar essa ideia, né, ou seja, resgatado por um acelerador, começar a trabalhar essa ideia, ou dentro de um ambiente de inovação, começa a mentorar e acompanhar, isso ele pode desenvolver. Mas ele em si só, ele não gera nada. O cara, quando terminar aquele hackathon, chegar àquela solução, ganhar o prêmio no final de semana, se alguém não pegar esse jovem e dar outras ferramentas a ele não vai para canto nenhum mais. Então é uma cadeia. Beleza, saiu do hackathon. Eu tenho um coworking para absorver esse jovem. Nesse coworking eu vou ter alguém que vai estar mentorando, acompanhando eles. Né? Então eu tenho diversas. Essa é uma ferramenta de início. Eu tenho outras ferramentas lá na ponta, por exemplo, inovação aberta, Open Innovation, né? Em que eu conecto grandes demandas de instituições e empresas, de desafios que essas empresas têm para a capacidade de produção que aquele ecossistema possui. Então aí eu estou na outra ponta, eu estou gerando um conjunto de demandas estruturadas vindo da indústria, de grandes instituições, né? E vai ter naquele ecossistema de inovação um conjunto de profissionais, empresas, pessoas, pesquisadores, startups, né, que vão trabalhar e que vão propor soluções para esse desafio dessa grande indústria. Então aí é outro instrumento, em outra ponta, que aqui sim eu estou fomentando o negócio. Por quê? Porque vai ter alguém bancando o desenvolvimento de uma inovação, a geração de um novo negócio, a potencialização do negócio, porque ele vai bancar aquilo ali para que uma solução seja gerada para ele. É outro instrumento. Eu tenho o próprio processo de aceleração, e aí eu pego empresas que já estejam vendendo, que já tenham produtos, e aí eu vou pegar essa empresa e vou mudar e melhorar o seu modelo de negócio para se torná-lo escalável e poder captar investidores. É outro instrumento. Eu tenho um processo de incubação, que aí eu pego um pouco antes do processo de aceleração, que é o quê?
pessoa ainda está estruturando a ideia, ainda está em nível de protótipo, ainda estou validando aquele conceito. E aí eu vou suportar e eu vou formar aquele empreendedor para ele se tornar alguém estruturado. Então, o hackathon ele é fácil de fazer, porque eu só preciso ter um desafio, um animador e uma sala. E 200 quilos de pizza. Aí eu faço um hackathon. É barato, bem isso. uma pesquisa, mas não gera nenhum resultado econômico. Porque eu vou despertar naquele jovem o interesse de empreender, de gerar, mas aí eu não tenho outro mecanismo que vai conectar com ele. Então o hackathon é ótimo. Mas eu tenho que puxar ele, beleza, pega os melhores, vamos incubar esses meninos, pega os melhores, vamos trazer esses meninos para o ambiente de coworking, pegar os melhores, vamos trazer esses meninos para desenvolver esse protótipo que eles criaram no final de semana dentro de um laboratório aberto, no polo de tecnologia, entendeu? Então, Guilherme, ainda dentro desse contexto, acho bem importante fazer um comentário, que até eu leio muito nessa área, eu queria saber como vocês em Recife trabalhavam a conexão com o Sistema Nacional de Inovação. Eu vejo que o governo federal ele tem muitas políticas públicas interessantes que os municípios podem acessar, que os estados podem acessar, e nem sempre esses estados e esses municípios conseguem acessar esse recurso a nível federal. Vamos supor, FINEP tem muito recurso federal, MCTI tem muito recurso federal. Você tem legislações do ponto de lei de informática, lei do bem, muito interessante, que os estados e os municípios não conseguem acessar esse recurso do ponto de vista de política pública nacional. Queria saber a experiência de Recife, que eles estão conseguindo fazer isso. Recife consegue rodar a lei de informática, Recife consegue rodar a lei do bem, e eu vejo que aqui em outros estados do Nordeste a gente não tem tanto acesso a essa conexão do Sistema Nacional de Inovação. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tá. Vamos lá. A gente precisa compreender também que a gente tem uma legislação nova, um marco legal novo, que foi regulamentado em fevereiro de 2018. E que esse marco legal, ele tira dezenas, quiçá centenas de barreiras que existia entre o processo de conexão entre o poder público e o fomento à inovação. Tá? Essa relação do poder público com a indústria, com os centros de pesquisa, com as ICTs, com as startups, grande parte dos desafios e barreiras que se tinham foram retiradas com esse novo marco legal. E aí vale uma conversa só sobre o marco legal para a gente falar sobre isso, das oportunidades que foram geradas pelo novo marco legal. Certo? Então, o acesso aos recursos e a forma do poder público apoiar a iniciativa privada e a parcerização com a iniciativa privada para desenvolver soluções ou para fomentar ambientes de inovação agora é muito mais amplo. Em 2015, a emenda constitucional número 85 fez constar dentro da nossa Constituição a palavra ambiente de inovação. Ambiente de inovação, assim como saúde, segurança e educação, é uma política pública de Estado. O poder público federal, o poder público estadual, o poder público tem por obrigação fomentar a ciência, tecnologia e inovação, de estruturar e suportar ambientes de inovação, parque tecnológico e inovador de emprego. Isso está na nossa Constituição, a partir da emenda constitucional número 85 de 2015, que fez gerar o novo marco legal, que foi a lei foi publicada em 2016 e o regulamento dela, o decreto, em 2018. Isso fez com que eu estruturasse da Constituição até o decreto de regulamentação toda a estrutura legal que me suporta a geração de empreendimentos e todo o sistema de inovação em volta disso. Tá? Então, isso deu uma segurança jurídica fundamental e deu as ferramentas para o poder público interagir e apoiar iniciativas de ambiente de inovação de diversas formas, financeira, cedendo imóveis,
cedendo pessoal, cedendo infraestruturas. Tá? 2, a gente vem sofrendo, quem trabalha na área de ciência, tecnologia e inovação, certo? Vem sofrendo ao longo dos anos um corte gigantesco de recursos. Isso que você falou, que existem muitas fontes, muitos recursos, não existem mais. A FINEP não tem recurso, o Ministério da Ciência e Tecnologia não tem recurso, CNPq não tem recurso, né? Você não tem recursos de bancos de fomento disponíveis para o processo de inovação e para a ciência e a tecnologia. Isso foi, ao longo dos anos, sendo retirado ano a ano. Tá? A gente não tem recursos, isso não é priorizado. Tanto não é priorizado que nesse momento de calamidade que a gente vem passando hoje, certo? Em que você percebe cotidianamente a falta que faz o investimento em ciência e tecnologia, que é o que acontece. Quando você tira recursos da área da educação, quando você tira recursos da área de segurança, quando você tira recursos da área de saúde, você percebe essa perda no dia seguinte. Porque você vai ver nas escolas fatiadas, aí seu filho vai voltar reclamando da merenda, você não vai ter saúde no posto, não vai ter atendimento adequado no posto de saúde, você não vai ter segurança na sua esquina. Mas quando você tira recursos de ciência e tecnologia, quando tem um laboratório sucateado, uma universidade sucateada, um projeto de pesquisa privado que precisa ter incentivo porque envolve risco, ele deixa de existir. Você só percebe isso no longo prazo, quando o país perde sua competitividade de gerar suas próprias tecnologias nas diversas áreas de atuação e potencial que aquele país tem. Então a gente deixou de ter a capacidade de gerar conhecimento e de gerar nossas próprias soluções para os nossos problemas. E agora, nessa crise do Covid-19, a gente tem que importar conhecimento de fora. Produtos e serviços de fora. Por quê? Porque a nossa capacidade de gerar nossas próprias soluções, elas estão esgotadas. Porque a gente tem até um profissional que tem um conhecimento, mas ele não tem as infraestruturas, ele não tem o suporte, ele não tem os insumos necessários para aplicar isso. Então, esses recursos, eles são fundamentais. A ciência e tecnologia é um investimento de longo prazo, é um investimento de longo prazo e ele é fundamental para a mudança do patamar de competitividade de um país. Isso a história demonstrou em todos os países de ponta. Eu não estou falando dos grandes países de China e Estados Unidos, por exemplo, não, a Alemanha, não. Eu estou falando de países como a Israel, estou falando de países como a Coreia, né, que é um nível de competitividade com o Brasil há 50 anos atrás, que a gente faz inveja para eles. Agora, os investimentos em ciência e tecnologia, em educação e em pesquisa, que foram feitos em Israel e na Coreia nos últimos anos, transformaram nas potências que eles são hoje, na produção de conhecimento, de destaque mundial. Então, esses são investimentos de longo prazo. E se a gente não faz hoje, a gente perde essa competitividade lá na frente. Isso é um ponto bastante interessante que você comentou aí, porque se a gente não prepara as nossas cabeças, né, é um ciclo vicioso. Você vai ter pessoas formadas lá na frente que são menos capazes e isso só vai piorando, né? Porque são elas que vão passar o ensino para as pessoas, menos capacitado para as pessoas e aí sucessivamente. Então, assim, é triste ouvir isso, né? E principalmente o vive e viver isso, né? A gente está vivendo isso hoje. E como você comentou, aí eu chego no ponto assim que a gente falou um pouco de passado, presente, agora está no presente mesmo. E dentro até dessa crise do Covid aí, a gente está vendo, é uma preocupação que a gente estava até discutindo isso aí, as soluções que vão sair. Você não pode simplesmente jogar uma solução mais elaborada sem testar, sem certificar, né? Existe um período de certificação, inclusive é um problema que está se passando na Alemanha, né? De você certificar as máscaras de empresas alemãs. Então tem todo um processo, né, para poder ser utilizado em ambientes mais, digamos assim, mais sensíveis, né, como UTI, leitos de UTI e por aí vai. E isso a gente está sentindo muito, você falou perfeito, assim, a gente está importando coisa, a gente tem um tamanho de
país, cabeças muito boas aqui, mas a gente deixou de investir nisso no passado. Hoje a gente está sofrendo mais cortes, né? E minha pergunta é a seguinte, né? Vendo esse cenário hoje, não sei se vocês já pensaram em algo, né? Pode ser que esteja em andamento, mas quais são as perspectivas de vocês aí? Por questões até de recursos humanos mesmo, né? Como você comentou, o César Faculdade, tem outros institutos de Ciência e Tecnologia Federal de Pernambuco, como a universidade também. Como é que vocês estão se preparando ou estão observando esse cenário daqui hoje para frente? Tudo isso que você falou. Vamos lá. A gente está investindo na coisa mais fundamental de qualquer cidade, é no seu capital humano. Tá? Então, Recife fez uma mudança fundamental na sua rede municipal de educação. A gente investiu de tal forma que 100% da rede municipal do Recife, ela possui uma disciplina que foi criada há 7 anos atrás, chamada tecnologia. Do primeiro ao 9º ano, 100% da rede municipal tem uma disciplina de tecnologia. É uma disciplina que é voltada para o aprendizado baseado em problema. Tá? Então, aquele aluno, ele usa diversos conhecimentos para resolver problemas. E o aluno do primeiro ao 9º ano. Então, eu vou trabalhar... Seria a questão do pensamento computacional, que está sendo bem falado, né? Que entra também aí na educação entra na robótica, o pensamento computacional, porque vai entrar para... Porque o jovem, ele trabalha desde no início, que ele vai trabalhar com aqueles blocos de Lego, montando ou gerando uma solução, e depois ele vai passar a montar a parte mecânica, né? Depois ele vai passar a montar a parte de software, que ele vai começar a programar aquela solução. Certo? Isso fez com que, por exemplo, Recife se tornasse um dos maiores vencedores da Olimpíada Nacional de Robótica. A gente já foi campeão nacional 3 vezes, estamos sempre entre os 5 melhores do Brasil, já fomos concorrer para o Campeonato Mundial de Robótica. Nessas 3 vezes que a gente ganhou, a gente aprende pelo Brasil fora, concorrendo não só com escolas da rede pública, mas com a rede pública e privada de todo o Brasil. E isso é porque esse programa está rodando há 7 anos. Então a gente não teve ainda um aluno que pegou do primeiro ao 9º ano essa formação em robótica. Isso gera uma mudança fundamental dentro das escolas, principalmente quando a gente conecta com a rede estadual da educação. Pernambuco, certo, saiu da penúltima colocação do IDEB para a primeira colocação, porque também fez uma revolução na sua parte de educação do ensino nas escolas. Recife não está ainda em primeiro, mas no IDEB, mas é o município que mais cresce no IDEB proporcionalmente ao longo dos anos, que mais vem crescendo. Certo? E o que é que se faz? Eu tenho na rede estadual, né, as escolas em tempo integral. Recife tem, Pernambuco tem mais escolas em tempo integral, escolas de referência em tempo integral, do que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos. E a ideia é que 100% da rede estadual seja em tempo integral. E esse contraturno, ele é fundamental, porque o conhecimento que se dá no contraturno é justamente essas extensões. Tem uma parceria do Porto Digital com o governo do estado, que nesse contraturno ele faz formação dos grupos, dos clubes de programação. Então, tem clube de programação no contraturno desses jovens que estão nas escolas em tempo integral, né, e nesse contraturno ele cria e começa a introduzir nesses jovens
o conhecimento computacional, a introdução desse conhecimento computacional do jovem. Então, a gente conseguiu aqui em Pernambuco, em Recife, fazer essa conexão, investir nesse capital que vai ser o que vai ser o diferencial de toda e qualquer cidade neste mundo. É você ter a capacidade de, com os seus próprios esforços, gerar as soluções para os seus problemas locais. Isso é Brasil, isso você tem que enxergar a cidade. Por que é que eu penso da importância de ter um ambiente de inovação? É porque quando eu crio um ambiente de inovação, eu fortaleço a capacidade localmente de ter soluções para os meus desafios. Eu não preciso importar desafios de fora, porque localmente eu tenho capacidade de, naquela área, resolver meus problemas e fortaleço a minha indústria local, o meu conhecimento. Então, o ambiente, a estratégia fundamental de um ambiente de inovação é fortalecer essa capacidade local de gerar suas próprias soluções. Eu não preciso importar isso. E a partir do momento que eu resolvo minhas soluções, e essas soluções normalmente são escaláveis, eu vou resolver as soluções de todas as outras cidades e todos os outros desafios que eu tenho no mundo afora. Então, eu fortaleço a capacidade de gerar os meus negócios, de reter os meus talentos. Esses talentos que são formados nessa rede que se foi construída. Então, eu tenho que formar talentos, eu tenho que formar profissionais qualificados para suprir a demanda dos meus ambientes de inovação. Então, o futuro de toda e qualquer cidade, de toda e qualquer região, se vale do seu capital humano. E se você não está investindo nele, você está perdendo. Aí você está perdendo isso no longo prazo. Esse investimento que a gente faz agora, nesse jovem, não é investimento para amanhã. É investimento para daqui a 20 anos, quando esses jovens estiverem no mercado trabalhando. Quando eles estiverem escolhendo se eles vão ser empacotadores de supermercado, se é que vai existir esse trabalho, ou se eles vão ser programadores, ou se eles vão ser profissionais de outras áreas que não vai ter desaparecido daqui a 20 anos. Muito bom. Eu acho que é bem nessa linha que a gente atua também, né? Acreditar na capacidade do ser humano, a gente conseguir preparar para nós mesmos, primeiro localmente, depois regionalmente e nacionalmente, conseguimos resolver os nossos problemas, né? O negócio que você falou, você comentou que no começo estava se perdendo muito capital humano para fora. Eu digo por mim, eu sou de Maceió, eu saí de Maceió, estudei em Recife, depois estudei no interior de São Paulo, estudei fora do país e agora estou voltando, né? Para quê? Para tentar trazer esse know-how que eu acabei aprendendo junto com outras conexões, outros networks que eu tenho. E aí eu fui cativado aqui pelo pessoal, pelo David, pelo Rafael, pelo Vinícius, entre outros amigos aqui. E aqui em Maceió a gente tá tentando agora provocar também, eles já estão há mais tempo que eu, né? Eu estou entrando no bolo aí. E uma das coisas tanto que eu fundei essa empresa, a Lean 4.0, com esse pensamento de capacitação em tecnologia, né? Focado no meu caso mais para a indústria, né? Não é as pessoas mais lá de baixo, mas eu acredito que a gente só muda tudo com educação. E é exatamente o que você falou, não é em um dia, não é em 2 dias, não é em 2 anos, é em 10, 15, 20 anos. Porque esse cara ele já vai ter essa semente plantada e ele vai até o fim da vida dele com isso, né? Então despertar senso crítico, despertar capacidade de resolução de problemas, capacidade analítica de observação, de análise, nossa, é o que a gente precisa para tudo que a gente faz, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Israel já, fui a um congresso lá e é absurda a quantidade de tecnologia que você vê onde você olha. Ali é deserto, você tem irrigação de água do mar, lá foi inventado o USB na Universidade de Haifa, né? Na Technion de Haifa. USB, cara. USB, eu estive na universidade onde foi inventado o USB. Então, você vê que quando você quer focar, você faz esse trabalho de forma estratégica e alinhada, porque isso é importantíssimo que você falou. Se ficar cada um fazendo uma ação solta, não vai dar em nada, você vai dar com os burros na água, e no final das contas você só vai ter frustração. Então,
é muito bom ouvir isso de quem vivenciou, vivencia e vai vivenciar, porque você está contando que já está acontecendo para o futuro, né? E quanto a isso, Gui, eu agradeço demais essas suas palavras, né? Saber que é possível sim fazer, que Recife passou dos últimos lugares para um dos primeiros, acreditando no recurso humano, né? Isso é fenomenal, e vocês acreditaram e foram em frente, né? Como diz o alemão, né? Augen zu und durch, né? Fecha os olhos e vai embora, nem olha o que está acontecendo. Acredita na ideia, tem a perspicácia, tem a persistência, porque eu tenho certeza que não foi fácil, Guila, para vocês bateram muito cabeça, porque para mudar a cultura não é fácil, né? E eu também dou os parabéns, porque vocês conseguiram fazer um negócio aí no Brasil, em Recife, que para o Brasil é referência, e para o mundo também, porque a gente ouve falar de Recife lá fora, né? E isso aí é algo fenomenal. Eu tenho orgulho de ter participado de alguma forma aí, de estar envolvido, mas no sentido de eu fui ensinado, né? Eu fiz faculdade aí em Recife, aprendi também nas indústrias de Recife, e uma coisa que eu sempre elogiei muito aí, quem conhece o pernambucano sabe, a cabeça do pernambucano de desenvolvimento é absurdo, a gente tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Vocês pensam muito em desenvolver ir pra frente, e às vezes aqui no estado eu percebo muito assim, as pessoas têm uma cabeça muito limitada e acabam ficando na zona de conforto, entendeu? Então, eu acho assim, essas são as minhas considerações. E eu fico muito feliz em ver os resultados que vocês têm, cara. Só tem que dar os parabéns mesmo, né? E contar com o apoio e dar o apoio do que vocês precisarem, pelo menos de minha parte, acho que do pessoal também. Que a gente puder também ajudar de alguma forma. Tecnologicamente a gente não tá igual a vocês, mas é algum apoio ali humano, né? Porque aqui você tem, querendo ou não, 4 pessoas bem capacitadas, relacionadas e com força de vontade para tentar mudar o cenário onde a gente está. Então, essa conexão com vocês de Pernambuco, de Recife, na verdade a ideia é com que a gente se aproxime de vocês para aprender com o que vocês fizeram e manter essa conexão, não é apenas vamos falar e esquecer, não. A ideia é fazer com que a gente tente de alguma forma uma parceria em relação aos passos, a aprender exatamente o que vocês fizeram para a gente poder adaptar o nosso cenário, tá? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado aí pelas palavras. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, Guila também, esteja à vontade. Eu queria só expor essa opinião, porque é algo que eu fico feliz em ouvir, sabe? A gente só fica balançando a cabeça aqui e sorrindo, né? Porque são coisas que é bom para os ouvidos, né? É doce pra gente, assim. Veja. Então, Guila, pode falar, depois eu faço os comentários. Tá. A gente se coloca aqui muito à disposição. Veja, a gente errou muito. Né? A gente não acertou de primeira. E a gente não fez um trabalho e acordou e estava pronto. Né? Agora, para errar, você precisa fazer, testar, persistir, até acertar. Porque o erro ele nos dá a possibilidade do aprendizado. Né? Então, é a constância e o foco de trabalhar constantemente em prol de alguma coisa. No caso nosso aqui, eu estou falando de um ambiente de inovação. Mas isso é para tudo na vida. Né? Tem que deixar mais claro para quem está ouvindo a gente. Não sei se eu cheguei a deixar bem claro o que é um ambiente de inovação. Um ambiente de inovação é um instrumento, certo? Que se utiliza para suportar o desenvolvimento empreendedor. E que instrumento é esse? Como é que você faz de fato? Né? É tudo aquilo que eu pego e suporto. Qualquer pessoa que quer empreender ou que quer gerar um negócio, eu criar estruturas e serviços para apoiar essa pessoa. Seja eu criando uma infraestrutura física, um espaço para essa pessoa parar e trabalhar, como um coworking, seja uma estrutura de laboratório, como um makerspace, um laboratório aberto, em que essa pessoa vai poder prototipar essa sua ideia e gerar um artefato para mostrar um potencial cliente, para testar a viabilidade daquilo, seja por um processo de formação, então tem que ter um ambiente de formação, seja um processo de cooperação e articulação, então tem que criar eventos, atividades, hackathons, onde as pessoas vão se conhecer, vão trocar ideias, vão interagir.
certo? Seja um ambiente de conexão de negócios, onde eu vou conectar um pequeno negócio a uma startup e a uma indústria que tem uma demanda e não consegue resolver ela sozinha. Essa startup tem a capacidade, a agilidade e o conhecimento para suportar e desenvolver essa solução. Então, os ambientes de inovação, eles criam as condições, eles aproximam as pessoas, os profissionais, os especialistas que produzem o conhecimento com que aqueles que aplicam esse conhecimento para a geração de produtos e serviços. Então, o ambiente de inovação é algo dinâmico, não é um ator único. São diversas pessoas que atuam, são diversas institucionalidades que estão cotidianamente pensando, estruturando formas de juntos fazer melhor, né? Então, o que é que ajuda e ajudou a gente muito aqui no Recife? Né? É essa nossa capacidade mesmo de ser inquieto, né? De acreditar na nossa própria capacidade. Então, isso ajuda muito na hora de juntar e de encarar um desafio, botar debaixo do braço e dar o passo e ir em frente. Essa capacidade de cooperação, de agir em conjunto, de encarar um desafio e dizer eu sou capaz, né? A gente consegue fazer isso aqui muito no cotidiano. Vocês precisam criar essa onda de criar núcleos de pessoas que encabecem cotidianamente isso, mas que tem um núcleo vinculado a ele que dê o suporte necessário para esse grupo de pessoas colocar esse projeto para frente. Entendeu? Então, precisam ter pessoas que estejam trabalhando cotidianamente nisso. Que vivam o dia e a noite pensando em como criar esse ambiente. Seja que ele comece pequeno, né? Não vou começar com um parque tecnológico, um polo. Vamos começar com um centro de inovação, vamos começar com uma pequena estrutura e vamos lá crescendo ela ao longo do tempo. Né? Como é que eu vou congregar pessoas em volta disso? Instituições em volta disso? Apoiadores em volta disso? Então, isso é fundamental no primeiro passo. Então, o que está faltando aí, muitas vezes a gente se amarra no físico, como é que está o prédio que está pronto, quase pronto para montar isso. Esquece o prédio, o que é que pode ser feito hoje para eu criar essa ideia de unidade, para eu criar essa ideia de um conjunto, eu focalizar isso em um espaço, né, em que eu congrego as pessoas, em que eu encontro as pessoas, que as pessoas juntas começam a desenhar um projeto em que se acredita. Então, aí a gente também está disponível para ajudar no que for possível. E aí, já como gestor, tanto do Fórum Nova Cidades, que esse é o nosso papel como vice-presidente, como gestor também da Amprotec, posso contribuir ajudando vocês nessa discussão mais focada. Que é um desafio não só de Maceió, de Alagoas, é um desafio de diversas cidades de médio porte, que tem uma capacidade, que tem um potencial, mas que não conseguiu dar foco, estruturar e fazer acontecer algo para a consolidação de um ambiente de inovação. Guila, foi muito boa, tudo que você falou foi muito bom, porque assim, a gente está exatamente nesse momento, a gente já tem um ecossistema, né? Já tem muitas pessoas interessadas em realmente fazer esse ecossistema funcionar. A gente ainda não se organizou em termos de conectar todo mundo, né? Já existiram algumas iniciativas, não vou falar que não se organizou, porque já, né, a gente teve reuniões, mas ainda está muito no início. A gente precisa realmente se preocupar em entender bem o nosso contexto, o nosso cenário, olhar esse benchmark, né, no caso de vocês, como referência, e criar o nosso plano de ação, tanto a nível de, no meu caso, né, vou falar como pesquisador de universidade, né, a nível de ICT público, né, quanto a nível de governo, poder público e a nível de mercado. Então, assim, tem um potencial muito grande, algumas startups já criaram, digamos assim, já estão se tornando âncora do nosso sistema, mas a gente ainda está precisando desse guia. Eu acho que essa visão que você nos deu hoje foi fundamental, foi essencial para que a gente possa se basear e utilizar isso como referência para os próximos passos. Então, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação, né, e toda a sua consideração por a gente, né, você está parando sua agenda para poder estar contribuindo com o nosso sistema local. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. É muito bom ter esse debate e compartilhar dos nossos erros e acertos aí. Guila, assim, agradecendo novamente, pessoal, mas eu fico muito feliz, eu acho que também compartilho com a visão de Rodrigo, porque
nós aqui somos professores, né? Os inquietos que vira e mexe está aí tentando interagir dentro desse ecossistema são formadores, né? A gente está formando esses profissionais do futuro e aí vendo essa história, essa trajetória de quanto o Recife investe, né? E não só na educação superior, mas na educação de base, isso conforta um pouco, né? E até nos motiva a continuar trabalhando, a formar pessoas, né, a gerar esses frutos para o futuro. Então, eu fiquei muito feliz com a fala e também agradeço, né, a sua participação aqui nessa ajuda com a gente. David, você quer fazer algum comentário? Guilherme, queria agradecer ao Guilherme pela participação, fico muito feliz também. Quero agradecer a vocês, meus amigos, Vinícius, Rodrigo, Rafael, por estar aqui com a gente também discutindo inovação. E é isso, a gente precisa discutir cada vez mais. Eu ficava preocupado aqui, que a gente discutia muito pouco, e acho que o começo também parte pela discussão, né? Esse confronto. Eu gostei muito das ideias que o Guilherme falou, principalmente a principal, né? A gente precisa de ambientes que dê choque de pessoa. A gente precisa fazer que o Maceioense comece a se chocar aqui para pensar em inovação. Se ficar muito separado, não vai dar muito certo. A gente precisa territorialidade, eu acho que foi a palavra aqui desse webinar, e vai ser importante para a gente. Muito obrigado, Guilherme, com o seu apoio aí, né, no nosso sistema, com certeza. Bom, pessoal, são 4h30, passou 1h30 aí conversando, foi bem bacana, né? Eu queria realmente agradecer a vocês 4 pela presença, pela troca de ideias, e principalmente ao Guila pela disponibilidade, pelas ideias, pela experiência, né? Queria agradecer as pessoas que estão assistindo também pela paciência, porque tivemos uns probleminhas técnicos, então eu consegui gravar a grande parte da conversa, vou estar disponibilizando, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. E agora a gente tá... Eu quero deixar aqui, David, Rafael, Vinícius e Guila, né? Justamente por conta desse meetup aqui, né, que o David provocou, conversou contigo, a gente teve a ideia de bolar um programa dentro do canal, que a gente está querendo chamar de Rodatec, que é justamente para fomentar